Olá, pessoal, aula remota de matemática 01. Vamos lá? Noções de números, o que são, história e também vamos entrar em conjuntos numéricos. Tudo certo? Vamos lá ver como foi que eu preparei para vocês. Eu fiz aqui uma espécie de fluxograma e nesse fluxograma eu dividi justamente números para você entender em três partes: o que são, história e categorias. Tudo bem? Categorias vai ser a parte mais importante da aula de hoje, certo? Bom, números, o que são? É um conceito matemático básico utilizado para caracterizar a contagem, a ordenação ou a medição. Um pouco de história de números. Desde a pré-história, a necessidade de contar, medir, fez parte das atividades do homem primitivo. Exemplo, ajuntamento de pedra, nós em cordas, riscos em superfície, tudo isso foram algumas das formas utilizadas por eles, homens primitivos, para registrar as quantidades do dia a dia. Ou seja, eles usavam esse tipo de artifício para fazer o quê? Registrar a quantidade de algo que eles queriam no dia a dia deles, certo? Assim como a gente precisa de números para hoje, para fazer a nossa contagem, a nossa ordenação e nossa medição, tudo bonitinho, eles não tinham os números, da forma que é hoje. Então, como é que eles articulavam esses números? Através de pedras, cordas, nós em cordas, riscos em superfície, tudo certo? Isso aqui é muito importante a gente comentar em uma outra aula, porque tem muita coisa para a gente abordar sobre esses dois fatos, certo? Mas o que é interessante agora no momento para nós são as categorias de números, tudo bem? Números naturais. A primeira categoria é representada pela letra N, números inteiros, representado por Z, números racionais, representado por Q, números irracionais, representado por I, números reais, representado por R. Isso tudo, gente, vira o tal conjuntos numéricos, certo? Porque nós vamos trabalhar cada um desses, tudo certo? Vamos ver aqui na outra página, como foi que eu fiz. Eu coloquei assim: números naturais, representado por N, trata-se de um conjunto infinito de números que são inteiros e positivos utilizados na contagem. Nós precisamos desses números para fazer as nossas contagens no dia a dia, não é isso? E são todos os números positivos, eles estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Na numeração do sapato, na numeração da nossa casa, enfim, vários exemplos. Números naturais está implicado. Números inteiros são aqueles números que são tanto positivo quanto negativo. Como é que ele coloca a definição? Ele coloca assim: esse conjunto infinito abrange os números que são positivos e negativos. Sendo assim, ele reúne os números naturais e seus opostos. Por que números naturais? Esses aqui não são os números naturais? Eles aparecem bem aqui, no números inteiros, só que eles aparecem aqui também acompanhado com quem? Com os opostos deles. Olha, o oposto de 1 positivo é o 1 negativo. O 2 positivo é o quê? O 2 negativo. Qual é o oposto de 2 positivo, gente? 2 negativo. Qual é o oposto de 3 positivo? 3 negativo, e assim sucessivamente, tudo bem? Números racionais, representado pela letra Q. Esse conjunto apresenta os números que podem ser escritos na forma de fração. Temos os seguintes elementos desses conjuntos. Veja só, o 0, 1, tanto positivo quanto negativo, o 1 sobre 2, tanto positivo quanto negativo, o 1 sobre 3, tanto positivo quanto negativo, o 2, positivo e negativo, o 2 sobre 3, positivo e negativo, é uma fração, né? Esses aqui são frações. Existem as frações positivas e as frações negativas. Aqui um número normal, ou seja, quando eu digo normal, esse número 3, ele é um número natural. Esse 3 também é um número que? Inteiro. Tudo bem? Então, você percebe que os números racionais, eles abordam os números naturais, os números inteiros. Vou te dar um exemplo de um número natural aqui dentro. Um 1 positivo. Olha, aqui também não tem um positivo? Então, tem um positivo. Ah, professora, mas cadê os números inteiros aqui nos números racionais? Está aqui. Ó, menos 1, não é isso? Está aqui ele, ó, menos 1. Quando eu ponho esse mais ou menos na frente do número, estou te dizendo o seguinte, que esse número é tanto positivo quanto negativo. Tudo bem? Certo? E qual é a diferença aí, professora? A diferença aí, aqui, é o seguinte, que os números racionais, além de eles abordarem os números naturais e os números inteiros, eles estão abordando quem? As frações. Tudo certo? Vamos passar para o 4 agora, números irracionais. Esses números irracionais,
eu costumo dizer o seguinte, que são aqueles números que nós não podemos escrever em forma de frações. São números que são esquisitos mesmo. São números que, por exemplo, se você ir aí na sua máquina de calcular e tirar a raiz quadrada de 2, bater lá a raiz quadrada de 2, vai dar um número absurdo. Um número que você não vai perceber quem é que se repete aqui. É um número, digamos assim, malucão, certo? Então, esse número malucão, esse número que não dá para ser entendido, ele não pode escrever não pode ser escrito na forma de fração. Então, por esse motivo, esses números assim, que não tem fim, é chamado de quê? Números irracionais. O que ele coloca aqui? Vamos ver lá. O conjunto dos números irracionais reúne os números decimais infinitos e não periódicos. A gente tem que marcar uma aula para lembrar para vocês de quem são esses números decimais infinitos e não periódicos. Tudo bem? Em outra oportunidade eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Ou certo, vamos rememorar isso daqui. Tudo bem? Mas aí o que ele coloca mais? Portanto, esses números não podem ser representados por frações irredutíveis. Outro detalhe que a gente tem que estudar um pouco mais, que são frações irredutíveis, ou seja, relembrar isso. Tudo bem? Alguns exemplos de números irracionais. Nesse primeiro momento, vocês só memorizem esse detalhe. São esses números absurdos que nós não podemos escrever, nem lê-los, né? Não podemos escrever em forma de fração e nem muito menos lê-los, certo? Números reais. Eu coloquei de azul aqui, de propósito. Por quê, professora? Eu costumo dizer que os números reais, ele é a mãe de todos esses aqui. Como assim, professora? Porque todo esse pessoal aqui, quando eu digo pessoal, esses números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais, vão estar dentro dos números reais, certo? Por isso que eles colocam assim, números reais, representado pela letra R, corresponde, olha só, à união dos conjuntos dos números naturais, né, dos números inteiros, ele vai unir todo mundo, vai unir todos os filhos, a união dos racionais e dos irracionais. Então, os números reais, ele é bacana, ele reúne todo esse pessoal, é a mãe de todo mundo, abraça todos eles, certo? Vamos ver aqui a próxima página que eu coloquei? Olha, representação do conjunto dos números reais, a mãe de todo mundo, olha, duas representações, vamos ver o que ele coloca aqui. Para representar a união dos conjuntos, né, para representar a união dos conjuntos, que conjuntos são esses? Os naturais, os inteiros, aqueles que nós estudamos há pouco. O que eles fazem? R é igual. R, gente, esse R aqui, pelo amor de Deus, é os números reais. Os números reais vai ser igual. Os naturais unido com os inteiros, unido com os racionais, unidos com os irracionais. Você pode escrever dessa forma, tá? Que os reais é tudo isso daqui. Ou você pode escrever assim. Os reais vai ser o quê? Q unido com I. Mas quem é Q? Os conjuntos dos números racionais. E quem está dentro do quê? Os naturais e os inteiros. Tudo certo? Isso aqui unido com os irracionais. Vamos ver aqui o seguinte. Ah, professora, mas tem tudo assim, às vezes eu esqueço. Espera lá. Onde? O que eu posso escrever para vocês? Onde o quê? Quem é esse R? Para ninguém esquecer mais. Quem é esse R, gente? Como é o nome do R? Números reais. Quem é esse N aqui? Como é o nome do N? Números naturais. E, professor, e esse U? O que significa para a gente? Vai ser o quê? A nossa união, né? Ele vai unir os filhos, né? Digamos assim, os filhos, quando eu digo os números, né? E aí, quem é esse Z? Números inteiros. E esse Q, professor? Esse Q aqui, como é o nome dele? Números racionais. E o I? Números irracionais. Tudo certo? E olha só, aqui ao lado, um esquisito. O que é isso aqui? Isso aqui é um diagrama de Venner. Esse Venner é um matemático que criou esse diagrama para facilitar mais a escrita de tudo que nós estudamos até agora. Certo? Por exemplo, o conjunto dos números naturais nasceu primeiro. Essa bolinha bem aqui, tá lá, o N. Depois dele, nasceu quem? Os inteiros, né? Os números inteiros. Depois dos números inteiros, o pessoal estudou e nasceu quem? Os racionais. Aí o pessoal estuda, nasceu quem mais? Os irracionais. O pessoal estuda e concluiu o seguinte, que os reais nasceu. Ou seja, os reais vai ser amigo de todo mundo. Dentro dos reais vai estar todos os quatro números, ou melhor, todos os quatro conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Aí interessante que eu coloquei assim para vocês não esquecerem. Observando a figura acima, podemos concluir que o conjunto dos números reais, esse R aqui,
engloba, ou seja, une 4 conjuntos de números. Quem são, gente, esses 4 conjuntos de números? Eu acabei de dizer para vocês. Números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. Ou seja, o que está escrito aqui também, só que de forma diferente. Diferente, mas que implica a mesma coisa, tudo certo? Se houver dúvida, por favor, coloque aí as suas dúvidas para a gente ir tirando, certo, gente? Bom, vamos ver aqui na próxima página. Bom, eu coloquei na próxima página um lembrete para vocês. Na tarefa 01 de vocês, do caderno de matemática, contém 8 questões. 8, gente, 8 questões. Sendo que as questões, eu vou facilitando para vocês. 1, 2, 3, 4, tem referência com o que foi explicado até aqui. Tudo bem? No próximo vídeo aula, daremos continuidade ainda referente ao primeiro caderno. Tudo certo, gente? Obrigada pela atenção de vocês, pois juntos venceremos todos os desafios. Certo? Um abraço e fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar.